Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos para essa Santa Missa. Nós estamos celebrando a quarta-feira da terceira semana da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e hoje, de modo particular, a Igreja recorda a vida de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja, uma das grandes mestres da espiritualidade, alguém que pôde nos deixar um bom legado da palavra de Deus, do testemunho evangélico, de modo particular de sua sabedoria. Por isso o Papa Paulo VI a proclamou doutora da Igreja em 1970. E agora nós vamos, como toda a Igreja, venerarmos a Santa Catarina de Sena e nela encontrarmos o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem hoje nós vamos oferecer esse sacrifício. Nós queremos rezar hoje também de modo particular pela saúde de Jardel Victor Machado, pela saúde de Fernando dos Santos, também em ação de graças pelo aniversário de Gabriel Santos, nosso irmão, nosso amigo. Vamos rezar por ele, nosso paroquiano também, pedir que Deus o abençoe. Daqui já manifesto o meu abraço, o meu carinho, desejando muita saúde e paz. Também vamos rezar por todas as suas intenções. Então aproveite, ainda é tempo, escreva a sua intenção, a intenção da sua Santa Missa aí nos comentários, para nós rezarmos juntos esse grande mistério de amor e de devoção que nós temos para com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Deus que nos reúne no seu amor é um Deus que pede conversão do nosso coração, é um Deus que pede que nós tenhamos sempre um coração voltado a Ele. Por isso, neste instante, vamos reconhecer nossas culpas, vamos reconhecer nossas fragilidades, reconhecer que somos pequenos e fracos, mas com o amor e a misericórdia do Senhor nos transformamos em homens e mulheres fortalecidos pela divina misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto,
Aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viram os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria daquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Vamos meditar o Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantemos juntos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Cantemos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Todos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. E agora vamos com alegria aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vê o Filho nele crê, esse tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, diz Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia, virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queiram sentar-se, amados irmãos e irmãs. Hoje
de modo particular, a palavra de Deus veio nos trazer com grande carinho alguns dos frutos da Eucaristia, aquilo que nós estávamos rezando nos últimos dias. De modo particular, veio trazer para nós o carinho da unidade da igreja, uma das notas da igreja, uma das categorias da igreja. A igreja é una. Una também com a sua expressão de unidade, una também por ser única. Somos um corpo místico, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Formamos a igreja. E nesses momentos em que nós estamos vivendo essa pandemia, nós nos perguntamos que a igreja talvez não está tão unida como deveria. Já não está una, mas separada nas casas, separadas nas famílias. É difícil nós colocarmos no nosso coração, ao olho nu, humano, a unidade da igreja, enquanto nós estamos vivendo esse tempo em que estamos afastados um do outro. Mas ao contrário disso, irmãos e irmãs, a palavra de Deus veio nos lembrar que formamos um único corpo, que estamos em comunhão, que somos igreja, que somos um corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E nada é capaz de separar, não somente na questão física, mas na ontologia da igreja, ou seja, no ser da igreja, naquilo que é próprio da igreja. Nada nem ninguém é capaz de separar, de dividir a igreja. A primeira leitura é continuação, como nós estamos já há algumas semanas, lendo, ouvindo, meditando o livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 8. Vimos ontem a morte, o martírio de Estevão, e ouvimos que existia um jovem que participava daquele martírio. Esse jovem é Saulo. Saulo é o futuro Paulo, apóstolo, mas antes de sua conversão, ainda com o nome de Saulo, é perseguidor dos cristãos, é assassino dos cristãos, e põe os cristãos nos presídios, nos cárceres, porque eles anunciam o Cristo ressuscitado. Mas não vamos adentrar muito na história de Saulo hoje, mas vamos observar a história dos apóstolos. Os apóstolos dizia a primeira leitura, no começo da primeira leitura, que depois do martírio de Estevão a perseguição aumentou e todos se dispersaram. Todos foram dispersos, com exceção dos apóstolos. Os apóstolos não se dispersaram. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aqui, queridos irmãos e irmãs, há uma expressão teológica muito importante, que nós cristãos, e nós estamos há muitos anos, muitos séculos, milênios, por que não dizer, em que sofremos muitas vezes perseguição, calúnias. A igreja por várias e várias vezes sofreu o martírio. O número de mártires dos primeiros séculos são grandes, mas o número de mártires dos séculos que nós ainda observamos e vivemos, no século talvez que nós estamos, também tem crescido. A perseguição não somente do cristão, mas da sua doutrina, a perseguição da regra, a perseguição da moral, em vários outros momentos nós podemos observar. Aqui o interessante, irmãos, é que não há dispersão aos apóstolos. Os apóstolos não foram dispersos, mas há, ao meu ver, uma grande estratégia do Espírito Santo de Deus para que a mensagem do Evangelho fosse pregada e anunciada a todos os povos deste mundo. Como é hoje, não há lugar neste mundo que o nome de Jesus Cristo já não tenha sido dito. Em todos os 4 cantos da terra, em todos os continentes deste mundo, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo foi pronunciado. A sua história chegou por conta também da estratégia que Deus toma, que Deus tem para conosco. Deus sabe de todas as coisas. E o anúncio do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, ele não é próprio para um único e específico lugar. Mas diz a palavra de Deus em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Ou seja, todas as pessoas desse mundo têm no coração já o alicerce meio que formado, a base já que formada para que o anúncio do Evangelho seja dito a ela. Se ela tem, irmão e irmã, todas as categorias necessárias para anunciar o Evangelho, para receber, melhor dizendo, o Evangelho, somos nós hoje aqueles que vão portar o Evangelho, aqueles que vão levar o Evangelho a toda criatura. Mesmo que seja em meio a tormentos, mesmo que seja em meio às dificuldades, mesmo que seja em meio aos martírios. E diz a igreja que o sangue dos mártires serve como para regar a fé da igreja, para alicerçar a fé da igreja. Uma outra questão que eu gostaria de tratar, e sobre este texto, nós vamos mais uma vez meditá-lo ainda hoje, mas o que eu vi de interessante é a tristeza e a alegria da cidade que recebia a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Filipe, aqui visto na primeira leitura, ele vai até uma cidade da Samaria para anunciar Jesus Cristo. As multidões começam a seguir Filipe, porque Filipe, portando a graça de Deus, portando o Espírito Santo, começa a realizar sinais e prodígios. Isso é claro, aonde Deus está, os milagres acontecem. Aonde o seu Espírito chega, os milagres, os prodígios, eles vão acontecer. E assim foi naquele tempo. Aonde Filipe passava com o anúncio do Evangelho, com o anúncio da palavra, os milagres começavam a surgir, os milagres começavam a acontecer, e a multidão começou a perceber que aquele homem, Filipe, era um discípulo de Cristo. Tinha uma palavra que lhe tinha vida. E começaram a seguir Filipe. Começaram a observar aquilo que Filipe dizia, aquilo que Filipe fazia, e diz a palavra de Deus que muitos homens e mulheres possessos chegavam próximos a Filipe. Muitos coxos, paralíticos e aleijados também estavam próximos de Filipe. E o que acontecia? Aqui, irmãos e irmãs, o que eu gostaria de trazer ao nosso coração é aquilo que o autor da Sagrada Escritura, São Lucas, dos Atos dos Apóstolos, nos narra. Primeiro, ele narra que Filipe foi anunciar o Evangelho, que os possessos eram libertos, os coxos andavam. E logo em seguida ele disse, era grande a alegria naquela cidade. Aqui, mesmo que sem perceber, a gente começa a notar a diferença de uma cidade feliz, uma cidade alegre, e de uma cidade vazia de felicidade, triste, moribunda, possessa. Aqui, irmãos e irmãs, nós devemos, por uma intuição do Espírito, por uma moção do Espírito, a reconhecermos que somos hoje a cidade que Deus tem visitado. O nosso coração é a cidade onde Deus veio ser rei, veio ser coroado, veio ser glorificado. O nosso coração é terreno de Deus. Quando Deus chega em nosso coração, Ele pode nos encontrar de diversas formas. Pode encontrar o nosso coração entristecido, pode encontrar o nosso coração cheio de mágoa, pode encontrar o nosso coração cheio de dúvida, pode encontrar o nosso coração cheio de pecado. E isso, irmãos e irmãs, não pode ser para nós um motivo ruim pensarmos que Deus pode entrar no meu coração pecador. Mas pelo contrário, isso tem que encher o nosso coração. Porque mesmo sendo pecadores, mesmo nós sendo errantes, Deus vem ao encontro do nosso coração para transformar o nosso coração. Por isso, onde Jesus passa, onde os apóstolos passam, Ele faz milagres e prodígios. E se Ele hoje passa no meu coração e no seu coração, é para arrancar aquilo que faz mal e devolver saúde e vida. É para arrancar aquilo que nos limita e nos dá salvação. Numerosos paralíticos eram curados. Aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Irmãos, ainda no Evangelho, nós encontramos a razão central de toda a nossa expressão de fé. Esses dias nós estamos ouvindo
meditando a palavra de Deus, que nos fala do pão da vida que desce do céu, que alimenta, que sacia a nossa alma, que sacia, que mata a nossa fome, sacia a nossa sede. Amém. Essas são as graças que a Eucaristia pode nos trazer. Há uma pergunta que talvez a gente possa fazer. Por que Deus faz isso? Qual é o plano de Deus? Qual é o desígnio de Deus para tudo isso? Por que talvez estamos ouvindo essas palavras no tempo que nós estamos vivendo? Porque Deus tem para nós um sonho. Deus tem para nós um plano. Deus sonhou conosco na sua eternidade e deu a nós uma possibilidade. Qual é essa possibilidade? Salvação. Qual é o plano de Deus? Disse Jesus, o plano daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Vida eterna, salvação. Em outras palavras, para simplificarmos tudo e dizer uma única palavra, céu. Nós fomos eleitos, formados no coração de Deus para vivermos a eternidade do céu. Porque o pão de Deus nos alimenta hoje para irmos um dia para o céu. Porque o Senhor cura o nosso coração hoje, porque Ele quer nos salvar e dar o nosso lugar, o lugar que nós merecemos. E merecemos não porque somos melhores, mas merecemos porque Ele nos amou por primeiro, o céu. Disse Jesus, eu vou para o Pai e vou preparar um lugar. Quando estiver preparado, eu voltarei, vos chamarei, para que aonde eu estiver, estejam vós também. Essa palavra, irmão e irmã, nesta noite traz a você o grande privilégio do céu, da eternidade. Jesus nos ama de tal maneira que salva a nossa alma do pecado, que nos dá nesta Eucaristia, no derramamento do seu sangue, a possibilidade de crermos no pão da vida. E crendo no pão da vida, encontramos salvação para a nossa alma. O convite que eu faço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a partir desses textos bíblicos e a partir desta liturgia, cresça a fé no teu coração, cresça a luz no teu coração, para que através dessa luz, desse ato de fé, a sua alma possa encontrar refúgio no coração de Deus. Disse Jesus que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Deus não quer e não vai te perder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, irmãos e irmãs, nós vamos fazer o nosso ofertório. Vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, colocar sobre o altar do Senhor a nossa vida, de modo particular o tempo que nós estamos vivendo. Eu desejo colocar nesse altar hoje, além das intenções que nós aqui trazemos, colocar a vida do Jardel, do Fernando, a vida do Gabriel, a vida da Ana, a vida do Douglas, Monielle, de tantas pessoas que têm rezado e pedido nossas orações. Vamos colocar também no altar do Senhor, nesses dias de pico da pandemia que estamos vivendo, vamos colocar os sofredores, vamos colocar os enfermos, vamos colocar a família daqueles que perderam seus entes queridos. Vamos mais uma vez oferecer essa Santa Missa neste momento de ofertório aos profissionais de saúde, aqueles que estão tentando com todas as formas e enfrentando tantas dificuldades, estão tentando salvar vidas. Por eles, nós vamos colocar as nossas ofertas no altar. Também colocar no altar do Senhor hoje a vida do cônego Adriano. O cônego Adriano faz aniversário hoje também. Que Deus conceda saúde e paz. Por todas as suas intenções, seus pedidos, sua vida, sua família, todos aqueles problemas que você tem enfrentado, coloque no altar do Senhor. Vamos entregar como sacrifício de nossa vida
ao Pai. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja-se o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, o sacrifício da salvação que vos apresentamos na festa de Santa Catarina de Sena, para que, instruídos por seus ensinamentos, possamos render-vos graças com maior fervor, ó Deus vivo e verdadeiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e nas santas, que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original, e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai pelo Espírito Santo. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao
Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo particular os inúmeros mortos pela pandemia da Covid-19. Por tantos outros que estão morrendo, pelos mortos de morte trágica, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e Senhora Nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio e Santa Baquita, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão, queridos irmãos e irmãs. Você pode se ajoelhar na sua casa, onde você estiver, e fazer o seu momento de comunhão espiritual, pedindo que a graça de Deus, os frutos da Eucaristia possam chegar no teu coração. Que Jesus, chegando no teu coração, possa arrancar aquilo que não convém ao teu coração e curar as tuas feridas, curar as tuas chagas, curar as tuas dores.
Deus é luz. Se andamos na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oremos. Ó Deus, que a participação na vossa mesa, onde Santa Catarina encontrava alimento até mesmo para a vida do corpo, conceda ao vosso povo a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós temos algumas informações. Gostaria que vocês colocassem essas informações no seu coração, para que possam lembrar. Bom, primeiro, nós estamos nessa semana, como todas as outras, com as programações normais nesses dias. Então, amanhã, às 18 horas, nós teremos Santa Missa e às 20 horas, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Quero convidar você a participar da Santa Missa de modo particular, mas também da adoração. Amanhã, nós estaremos ao vivo com o Ministério para Seminaristas da Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo. Vai ser ao vivo e também, obviamente, online, como a gente tem feito durante esses dias. O padre vai estar rezando por todos vocês, mas também em comunhão com os seminaristas da Renovação Carismática. Quero convidar a todos a participarmos desse momento, para rezarmos também pelas vocações e pelos seminaristas. Os seminaristas, como todos nós, também estão vivendo esse tempo de pandemia. Alguns poucos estão no seminário, uma outra maioria estão nas casas de suas famílias, de seus pais, mas tem uma parcela de seminaristas no seminário, também em quarentena, longe de todas as suas atividades pastorais e também de sua família, continuam com os seus estudos, continuam com as suas orações e também precisam da nossa intercessão. Então quero convidar você amanhã a participarmos da nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. E também já estamos nos programando para o dia 13 de maio. Não sabemos como estaremos com relação à pandemia. A quarentena daqui de São Paulo, ela deve terminar um pouco antes, mas pode ser que ela seja esticada um pouquinho mais. Então, nós já estamos pensando na missa de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Dia 13 de maio, é uma quarta ou quinta-feira, não me recordo, e nós teremos a nossa Santa Missa. Se estivermos ainda de quarentena, vamos continuar como normalmente estamos fazendo, 18 horas, Santa Missa online, ok? Mas eu quero pedir aos escravos de Nossa Senhora, você que vai renovar a sua consagração, por favor, entre em contato com, em primeiro lugar, com a nossa pastoral da comunicação, nosso e-mail, entre em contato com os escravos de Nossa Senhora. É importantíssimo esse momento. Entre em contato com a Nice, a nossa coordenadora desse movimento dos escravos, você que vai renovar a sua consagração no dia 13 de maio. Nós temos também um grupo que vai renovar com a gente, alguns, se eu não me engano, são todos brasileiros, mas que moram na Argentina também. Então, nessa missa, se nós estivermos
tivermos a possibilidade de fazer missa na igreja, como nós sempre desejamos, vamos fazer. Se não, vamos fazer via online, mas o padre vai renovar junto com vocês a consagração à Nossa Senhora. Para esta vez, aqueles que estão fazendo já os exercícios espirituais e vão se consagrar, também podem fazer. Todas as suas dúvidas, todas as informações, procure a pastoral da paróquia, o e-mail da paróquia, pode procurar inbox nas nossas redes sociais. Nós enviaremos todas essas questões que chegarão até o padre, e o padre vai responder. E também você pode entrar em contato com a Anice, que é a nossa coordenadora, tá bom? No dia 13 de maio nós teremos a renovação e a consagração à Nossa Senhora, a Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, pelas mãos de Nossa Senhora, com o método de São Luís Grion Maria Montfort, que ontem nós celebramos. Hoje à noite, às 20 horas, nós teremos Santa Missa, ou melhor, nós teremos momento de oração às 20 horas. Então você é nosso convidado a participar, eu daqui, vocês aí, nós rezaremos juntos, vai ser um grande momento de oração, tá bom? E agora vamos receber a bênção final. Mais uma vez eu quero saudar as pessoas por quem nós rezamos essa Santa Missa, o Jardel Victor Machado, o Fernando dos Santos, pela saúde deles, e também pelo aniversário do Gabriel, com muita saúde, muita paz e todas as coisas de bom na vida desses nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.